Grávida de 8 meses morre após receber coquetel de vitaminas em farmácias em Cuiabá. Esse tipo de assunto, de notícia, a gente já tem relatado com frequência, infelizmente, e a gente não vê providência nenhuma. Precisa o Ministério da Saúde, a polícia, os órgãos tomar providências. Olha só, Elaine Vasconcelos, de 32 anos, segundo a família, estava com sintomas iniciais de gripe e procurou a farmácia sem receita para aumentar a imunidade. A suspeita é de choque anafilático, que é o uso de medicações endinovenosas. O bebê também morreu, infelizmente. A reportagem é de Kesslen Lopes e Naira Garcia, do G1 Mato Grosso e TV Centro-América. Uma grávida de 8 meses morreu após receber um coquetel de vitaminas para aumentar a imunidade em uma farmácia do bairro Tijucal, em Cuiabá, nesta terça-feira, dia 4. A perícia oficial e identificação técnica da Politec apontou que a principal suspeita é que Elaine Ellen Ferreira Vasconcelos, veja só, uma jovem bonita de 32 anos, foi a óbito após um choque anafilático pelo uso de medicações endovenosas. No entanto, a confirmação será feita após o exame. O bebê, esperado por ela, era uma menina. Infelizmente, também morreu. O dono da farmácia Drogarias Econômica, Reinaldo Jorge, contou ao portal G1 que Elaine procurou o estabelecimento para tomar uma medicação para fortalecer a imunidade, sendo indicado o Nelcebetil, complemento vitamínico dos complexos B e C. Segundo ele, já disse que tinha aplicado há muitos anos e não vimos ninguém passar mal. Infelizmente aconteceu essa fatalidade que ninguém esperava, segundo o dono da farmácia. Segundo ele ainda, antes de terminar a aplicação do medicamento, a gestante começou a passar mal e a aplicação foi suspensa. Um familiar de Elaine, que não quis ter a identidade divulgada, disse que a mulher, que era fisioterapeuta, estava com sintomas iniciais de uma gripe, mas que não tinha histórico de doenças graves. Ele contou que a equipe da farmácia não tinha os equipamentos e medicamentos necessários para o socorro imediato, o que foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU. Ele ressaltou o seguinte: se a pessoa responsável fosse capacitada para estabilizar, poderia ela até vir o socorro, quer dizer, esperar o socorro. Ela não teria morrido. O que ele quis dizer é o seguinte: se a farmácia estivesse preparada para atender, neste caso, até esperar o SAMU, ela não teria morrido, segundo esse parente que não quis se identificar. Além disso, as duas ambulâncias que chegaram para socorrer não tinha O2 e nem desfibrador. Aqui está errado, hein? É desfibrilador o nome correto. E aí levaram ela para o hospital. Foi negligência do SAMU e do farmacêutico, diz aqui o parente da vítima. A reportagem do G1 entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso para saber sobre a situação das ambulâncias no estado e o motivo da falta de remédios e equipamentos necessários para esse tipo de caso. A Secretaria informou por meio de nota que não consta nos registros da unidade a falta de medicação e material para atendimento dos pacientes. Segundo a Secretaria ainda de Saúde, o SAMU foi acionado às 9h29 da manhã para atender uma paciente gestante que estava respirando sem dificuldade, porém desacordada, e não se comunicava após a administração de vitaminas na farmácia. Diante desse quadro narrado, foi encaminhada ao local a ambulância que estava mais próxima, sendo ela a unidade de suporte básico, que chegou no lugar às 9h49 da manhã. Iniciou os procedimentos necessários ao quadro clínico até a chegada da unidade avançada. Em seguida, a paciente foi encaminhada ao Hospital Santa Helena. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, os prontuários médicos do SAMU informaram que Elaine foi encontrada na farmácia já em parada cardiorrespiratória, sendo iniciados os procedimentos de reanimação. Segundo a polícia, a vítima foi encaminhada ao hospital com o objetivo de salvar a mãe e o bebê.
Na unidade de saúde, ela foi encaminhada para uma unidade de terapia intensiva UTI, mas Elaine e o filho já estavam sem sinais vitais. A polícia informou ainda que o medicamento tomado pela gestante na farmácia foi recolhido para perícia. Puxa vida, que caso lamentável. Bom, o presidente do Sindicato dos Profissionais Farmacêuticos de Mato Grosso, a Sincofarma, José Antônio Parolin, explicou que todos os associados recebem treinamentos e participam de cursos de injetáveis. No entanto, a farmácia Drogarias Econômica, responsável pela aplicação do medicamento, não é associada do sindicato. A orientação do sindicato, segundo o presidente, é fazer o uso de qualquer injetável mediante receita médica. A aplicação pode ser feita por um técnico desde que tenha diploma de curso de injetáveis e sob a orientação de farmacêutico. Diz ele ainda aqui, olha, para aplicar esse tipo de injeção em uma grávida deveria ter uma receita, mas por ser um coquetel de vitaminas, as pessoas aplicam sem receita. Essa é uma prática do brasileiro há muitos anos, que querem um efeito mais rápido mediante a uma gripe, e mais comum ainda em farmácias de bairro, explicou aqui, olha, muito importante, hein? O senhor José Antônio Parolin, que é presidente do Sindicato dos Profissionais Farmacêuticos do Mato Grosso. O presidente ainda disse o seguinte, que para realizar a aplicação dos medicamentos é obrigatório ter ampolas de adrenalina e de antialérgico por perto, e que o socorro à vítima deve ser imediato. Ela pode ter tido uma reação alérgica, que é algo que não tem como prever. Muitas pessoas têm alergia às vitaminas do complexo B, que precisam ser aplicadas bem lentamente. Se a pessoa começa a passar mal, deve parar e prestar o socorro imediato. Acionar o SAMU é arriscado devido ao tempo de espera, pontuou aqui o presidente do sindicato. O portal G1 entrou em contato com o Conselho Regional de Farmácia, o CRF do Mato Grosso, para saber sobre a regularização da farmácia citada e dos profissionais que atuam nela. O CRF, Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso, informou por meio de nota que está apurando o caso e determinou diligências no estabelecimento. Bom, a verdade é o seguinte, infelizmente, mais uma vítima, uma jovem, que a gente colocou aqui o link, né, da foto dela, a Elaine Ellen Ferreira Vasconcelos. Ela era fisioterapeuta, apenas 32 anos de idade, perdeu a vida e a filha que esperava. 32 anos de idade. Infelizmente, a gente passa esse caso e a gente, pelo menos, que a gente deu uma banida nisso. O próprio presidente, veja só, fiz questão de repetir, o presidente dos sindicatos responsáveis, quer dizer, o dono da farmácia, é claro que aqui a gente não vai fazer críticas, está sendo apreciado tudo, mas essa questão de sem receita, as pessoas que têm alergia, isso tem muito cuidado, por isso que é importante a presença sempre de um médico, uma receita médica, é importante. Lamentavelmente, mais uma jovem, mais um ser humano, e uma vida que se encerra, e junto com ela, o nascimento de uma criança. Lamentável.